Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador e vim aqui no canal do Carreira em Cálculo para falar mais um pouquinho sobre perícia. Se você ainda não conhece meu Instagram, corre lá e siga Danilo Kokzik. É um Instagram onde eu compartilho um pouquinho da minha rotina do escritório, conto algumas curiosidades, quando aparece um processo diferente, acontece alguma coisa, eu conto para vocês. E lá a gente consegue conversar, você consegue tirar suas dúvidas. De tempo em tempo eu abro uma caixinha de perguntas para responder as perguntas de vocês. Então se eu estiver por lá, eu vou ficar muito feliz. E hoje eu vim aqui para contar para vocês como é que foi a minha primeira nomeação judicial. Como que foi quando eu consegui entrar nesse mercado da perícia como perito nomeado. Muitas vezes, quando nós começamos na área da perícia, a gente tem esse sonho de ser nomeado, de ter a primeira nomeação. E eu confesso que eu tinha essa visão. Eu comecei trabalhando com a área trabalhista e aí eu tinha uma visão de que o perito nomeado pelo juiz era mais importante, tinha mais prestígio, melhores honorários do que um assistente técnico. E aí eu queria ser nomeado e fui correndo atrás da minha primeira nomeação. No começo, eu não conhecia advogados, eu não conhecia juiz, eu não conhecia ninguém. Então era muito difícil imaginar como é que seria conseguir essa primeira oportunidade, essa primeira nomeação judicial. Nesse início, eu estava trabalhando como assistente técnico, estava atendendo alguns advogados ali do interior do Paraná, alguns aqui de Curitiba, e aí eu prestava um apoio técnico para eles, mas também não era tão fácil conseguir prospectar clientes. Então era assim o início que eu tinha bastante tempo livre para estudar e para ir atrás de novos clientes. Hoje eu quero contar para vocês que a minha visão sobre o perito do juiz e o perito assistente técnico mudou, tá? Não é mais aquela visão que eu tinha no passado de que o perito do juízo era mais importante e tinha melhores honorários. Hoje eu tenho uma visão bem diferente que eu posso contar para vocês em um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente, até então, eu realmente acreditava que seria muito melhor trabalhar como perito do juízo. E aí, em outro vídeo, eu conto para vocês quais são as vantagens e desvantagens de atuar como assistente ou como perito do juízo, tá bom? No início, para conseguir essa nomeação judicial, eu pesquisei pela internet, tentei conversar com algumas varas e descobri que o primeiro passo era fazer o meu cadastro no TRT. Como eu trabalhava com perícia trabalhista, basicamente, fazia algum cálculo ou outro ali de atualização monetária na área civil, então eu queria trabalhar como perito trabalhista, certo? Então fui lá e fiz meu cadastro aqui no TRT9, que é o TRT da 9ª região, a região do Paraná. Então fiz meu cadastro, coloquei lá todos os dados que eles pediam, antecedentes criminais, etc. E aí esperei um pouquinho para ver se esse cadastro surgiria algum efeito, se eu seria nomeado. Mas só pelo cadastro é muito difícil conseguir uma nomeação, tá? Então eu fiz o cadastro, esperei um pouco e vi que o caminho não era esse. Claro, o primeiro passo é ter o cadastro. Sem o cadastro a gente não consegue uma nomeação judicial. Com isso, eu preparei uma carta de apresentação e o meu currículo, tudo bem bonitinho, para me apresentar nas varas. Então fui nas varas aqui de Curitiba, região metropolitana, me apresentei, com esse objetivo de conversar talvez com o juiz ou com algum assessor e conseguir minha primeira nomeação. O que aconteceu? Chegando no tribunal, as primeiras varas que eu fui, eles informaram que eu deveria deixar esse currículo, essa carta de apresentação, lá embaixo, na recepção do tribunal, que tinham vários escaninhos, um por vara. E aí eu deixava lá esses papéis, e aí depois eles iam analisar e tal, e se precisassem entrariam em contato. Não era meu objetivo, eu queria me apresentar, conversar ali um pouco, mas enfim, foi a opção que me deram, eu fui lá e deixei tanto o currículo quanto a carta de apresentação em cada escaninho das varas. E ninguém nunca entrou em contato comigo. E aí eu vou contar para vocês que se você pesquisar ali no site do TRT da sua região ou então de um outro tribunal, você consegue ter acesso ao cadastro dos peritos que estão cadastrados naquela região. Então aí se você abrir essa lista, você vai ver muitos profissionais. Então realmente, os tribunais têm uma vasta lista de profissionais, mas os juízes não têm muita segurança em quem é aquele profissional. Ele não sabe se aquele cara tem experiência, se ele vai apresentar um bom trabalho, e para o juiz, se ele nomeia um profissional ruim, alguém que não faça um bom cálculo, ele acaba dando mais trabalho para a vara, nas impugnações, talvez em ter que nomear um novo perito, enfim. Não é interessante para a vara ter um profissional ruim. Então, existe certo cuidado dos juízes em realizar essa nomeação, então apenas o cadastro ali no TRT
não é suficiente, tá, para garantir uma nomeação. Diante disso, eu resolvi viajar pelas varas aqui do Paraná. Então, fiz uma pesquisa ali no site do tribunal para ver em quais cidades a gente tinha vara do trabalho. E aí também preparei essa carta de apresentação, meu currículo e viajei nessas varas na esperança também de conversar com os diretores de secretaria principalmente. Nessa viagem, foi talvez ali uma semana de viagem, enfim, viajando e andando por vários lugares. Eu tive até a oportunidade de conversar com uma juíza, né, que me atendeu numa vara bem pequenininha, e essa juíza me explicou um pouquinho sobre a nomeação, explicou que naquela vara eles já tinham os peritos de confiança. Essa juíza falou sobre esse medo, né, dos juízes, de certa forma, em nomear alguém inexperiente, explicou certinho como é que tudo funcionava, foi bem legal falar com ela, mas ela disse, olha, aqui na minha vara eu tenho já os peritos de confiança. Se por um acaso algum perito rejeitar alguma nomeação ou então aparecer uma grande demanda de trabalho, eu vou deixar aqui teu contato, teu currículo tal separado e vou lembrar de você. Foi muito legal, essa juíza nunca me nomeou, mas foi uma experiência bacana, né? Primeira vez que eu conversei com uma juíza. E aí eu deixo um alerta para vocês, tá? É difícil que o juiz nos receba. Quem normalmente conversa com a gente e tem esse poder de indicar ali para o juiz e fazer essa nomeação é o diretor da secretaria da vara. No meio dessa viagem, em uma cidade que fica a mais ou menos 250, 270 quilômetros aqui de Curitiba, um diretor de secretaria conversou comigo. Basicamente, o que aconteceu? Nessa vara, o perito, um dos peritos, né, que estavam sendo nomeados, rejeitou as nomeações. Ele alegou que estava com excesso de trabalho e por isso não conseguiria cumprir o prazo, enfim, rejeitou aquele trabalho. E aí, essa vara estava tentando nomear um novo perito para ocupar o lugar daquele perito que rejeitou por ter muito trabalho. E aí, casou que apareceu o meu currículo lá no tempo certo, consegui conversar com esse diretor de secretaria, e aí ele me perguntou, você tem experiência, você sabe fazer cálculo trabalhista? E eu falei para ele que sim, né? Falei para ele que eu tinha já cadastro no tribunal, mas não tinha nenhuma nomeação. E aí esse diretor de secretaria pediu que eu enviasse para ele 5 cálculos que eu já tivesse feito, que ele queria ver a minha planilha. E aí enviei por e-mail para ele esses 5 cálculos, ele deu uma olhada e me propôs. Falou, olha, eu vou te nomear, se eu não me engano, eu acho que eram 3 processos aqui, para ver como você se sai. Se a gente gostar do teu trabalho, eu continuo te nomeando. E aí eu fui nomeado nesses 3 processos, fiz os cálculos, foi uma emoção, né? Aquela primeira nomeação, aquele primeiro despacho com o meu nome, dizendo que eu seria o perito oficial, calculista do juízo e tal. Mandei foto para minha mãe, contei, olha que legal. E realmente foi bem gostoso, né, aquela sensação, mas também eu fiquei com um pouco de medo, né, aquela responsabilidade da primeira nomeação, que eu deveria fazer um trabalho muito bom para conseguir continuar sendo nomeado para aquela vara. E aí eu fiz esse trabalho, apresentei os cálculos, a vara gostou dos cálculos que eu apresentei, e aí foi me nomeando com frequência e continuei sendo nomeado para essa vara. Quando o juiz mudou de comarca, ele começou a me nomear em outra vara que ele também trabalhava. E aí eu fui assim, começando a trabalhar com mais varas do trabalho. No meio disso, eu encontrei um processo em que eu fui nomeado, que o que aconteceu? O perito que o juiz estava tentando substituir aquele inicial, apresentou alguns cálculos errados e aí não conseguia reformar o cálculo. Então, ele apresentou um cálculo errado, as partes reclamaram, o juiz determinou que o cálculo fosse retificado e o perito não conseguia retificar. E aí eu posso fazer um vídeo contando para vocês qual que foi o grande erro desse perito, o que é que ele fez de errado para perder aquela oportunidade de nomeação e, claro, acabou sendo bom para mim porque me abriu um caminho. Bom, depois disso eu continuei fazendo por alguns anos cálculos trabalhistas como perito nomeado pelo juiz. Eu atendia 3 varas aqui do Paraná, sendo uma delas em Curitiba. Então, tinha muito giro de cálculo, foi um tempo bem legal, assim, de experiência, mas aí depois eu posso contar como é que se deu tudo isso. O que você precisa lembrar desse vídeo para que você seja nomeado, tenha a sua primeira nomeação trabalhista, por exemplo, e a gente pode até ligar isso com a área civil, não basta você apenas ter o cadastro no tribunal. Você tem que ter experiência, então tem que conseguir fazer alguns cálculos, você tem que conseguir fazer um bom trabalho, porque não adianta você ser nomeado por um juízo e aí não conseguir apresentar um bom trabalho e nunca mais ser nomeado. Então primeiro você tem que estudar, tem que ter uma experiência legal, tem que ter uma segurança legal e você precisa fazer esse cadastro, mas não só fazer esse cadastro. Você também precisa se apresentar, conversar com os diretores de secretaria e aí
em um momento em que eles estejam precisando e você apareça lá na vara, pode ser a sua primeira oportunidade. Na minha primeira nomeação civil foi uma coisa parecida também, tá? Mas aí eu posso também fazer um outro vídeo e contar para vocês a história. Hoje eu dou graças a Deus por essa primeira nomeação judicial, porque eu fiz essa viagem bem longa, visitei diversas varas e uma vara que me deu a primeira oportunidade foi onde que tudo começou, onde o escritório começou a andar de verdade, começou a ter um giro melhor, eu comecei a trabalhar também com outras áreas da perícia, estudar mais. Então foi assim, uma primeira oportunidade, bastou uma vara, depois de visitar dezenas de varas, bastou uma para que o escritório tomasse um rumo diferente. Então eu te incentivo a primeiro estudar, a ter paciência e, claro, correr atrás, fazer sua parte, porque a perícia é uma área que vale muito a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa história possa te incentivar a também buscar a sua primeira nomeação, ou então a correr atrás daquilo que você sonha. Se você tiver alguma dúvida, você pode correr no Instagram, conversar comigo, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que vai ser um prazer conversar com você. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.